Olá, jovem aprendiz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que conta a realidade de cada profissão. E para falar sobre a profissão de contadora, está aqui presente a Adriana. Primeiramente, quero agradecer por você topar em compartilhar a sua história e a realidade da sua profissão que você escolheu seguir. Por favor, se apresente e diga quem é você, de onde você está falando. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Adriana, como a Aline apresentou. Eu tenho 40 anos, nasci em São Paulo, no bairro de Itaquera, né, onde eu passei boa parte da minha vida. Atualmente eu moro perto da Vila Prudente. Eu sou tia de uma menininha muito saudável, para falar outra coisa, que é o amor da minha vida, de 5 anos. Eu adoro dançar, eu sou budista e eu adoro estar na companhia da minha família e amigos. Então, essa é a Adriana, Que legal! Você é da ZL, então, também? da ZL. Peguei muito metrô lotado, gente, na minha vida. Muito metrô lotado, tinha que sair mais cedo e o metrô parava e chegava atrasada, assim como a maioria, assim como todo mundo, né, que antes do home office tinha que se deslocar para ir para o trabalho todo o santo dia. E até colocar uma boa parte da minha carreira profissional, antes de eu ser contadora, eu trabalhei em Alphaville por 6 anos e depois mais um ano em Osasco, que foi a última empresa antes de eu mudar de carreira para ser contadora. E quando eu estava nessa empresa, num determinado momento eu falei, não, eu não quero mais trabalhar longe de casa. E Uau! foi daí que aconteceu, depois eu fui mandada embora, eu consegui mudar mais perto do centro. É que na época não tinha home office, tá, gente? Não é que nem hoje. Mas que tinha que todo dia, aí eu falei, não, gente, eu preciso, eu não quero isso para mim. Foi uma coisa que eu determinei e deu certo. Deu No- certo, então hoje eu consigo ter uma qualidade de vida. Que ótimo! Você e milhares de brasileiros passam ainda e passaram por esse formato aí de apertadinho ali no metrô, muitas das vezes pegando enchentes, enfim, né, onde atrasa ali a chegada ao trabalho e muitas das vezes, né, os chefes, os gerentes, gestores, líderes não entendendo os motivos reais, então, de morar na Zona Leste ter que chegar até Alphaville, né? Pois é. Mas sabe que assim, quando eu trabalhava em Alphaville, todo mundo morava longe. Olha, Então, era curioso assim. Então, todo mundo morava longe, então todo mundo sabia do perrengue. Não tinha problema. Porque todo mundo morava longe, então todo mundo sabia que nem sempre você ia conseguir chegar no horário. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, e para mim foi um choque muito grande quando eu comecei a trabalhar na Vila Mariana, que tinha muita gente que achava Itaquera o fim do mundo. E eu falava, não, gente, é um bairro como qualquer outro, que eu gosto muito de lá, tudo, eu só saí de lá por questões de distância mesmo. Mas quando eu sim. falava que morava em Itaquera, o pessoal, nossa, Itaquera, que longe. E eu ficava chocada, assim, nossa, Aline, foi uma coisa que para mim, eu ficava chocada, porque eu falo, gente, o que que tem? Eu nasci Verdade, em Itaquera, eu só não estudei, assim, em Itaquera eu estudei até terminar o primeiro grau. Mas sim. tinha o Castelo, a faculdade de Castelo, que tem na casa dos 40 anos, conhecia, que era uma faculdade muito com faculdade boa, que muita gente estudou lá, se formou. Então, assim, tinha, só não tinha emprego, mas tinha como você se formar profissionalmente em Itaquera. Olha que E as legal. pessoas não conheciam, tipo, para mim, eu descobri isso com mais de 30 anos, então para mim foi muito estranho. Falar, gente, como assim? Vocês moram em São Paulo? Vocês não conhecem, né? A gente morando na mesma cidade. Olha só, que incrível, né? E agora você trazendo nesse formato de estudo, de formação,
porque muitas das vezes os jovens podem pensar no local aonde que moram, não ter a oportunidade ou não ser bem visto, quisto, porque, sei lá, né, Zona Leste, enfim, né? E não, você traz aí a oportunidade de formação, de crescimento, né? Não importa hoje, você está em outra localidade, né? Você está na zona, que zona que você hoje atua, mora? Eu falo que é onde a Zona Leste, que é onde a Zona Leste faz a curva, né? Que é na Vila Prudente, faz divisa com São Caetano, com São Bernardo, faz divisa, sei lá, com vários lugares aqui. Olha que Tudo. Mas legal. essa questão da oportunidade, ela é bem interessante, porque até para contextualizar, a contabilidade, ela não é minha primeira profissão, é a Olha, segunda. É. Eu sou técnica e tecnóloga em artes gráficas pelo Senai Teobaldo de Nigres, que fica na Moca. Então, quando eu terminei o primeiro grau, que era pertinho de casa, eu ia todo dia para a Moca estudar. E eu tive a boa sorte que meu pai trabalhava no centro e muitas das vezes ele me deu carona. Isso em 97. E era integral naquela época, porque tinha algumas escolas de ensino integral, o técnico com um colégio junto. Então, uhum, era integral. Eu fiz o técnico, 3 anos e meio integral, comecei a trabalhar na área gráfica, e quando eu arrumei o estágio em Alphaville, né, para trabalhar na área de orçamento, que era para mim uma coisa completamente diferente. O que era orçamento? Era formar preços. O meu ex-gerente era contador, e um belo dia ele virou para mim e falou assim, tipo, meu, por que que você não faz uma outra faculdade de contábeis? A área gráfica não vai durar muito. Eu acho que isso foi em 2005, 2006. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque naquela época eu atendia o pessoal da controladoria e eu achava o povo muito perdido. Eu falava, cara, se esse povo perdido tá aí, foi esse pensamento. Olha a cabeça da gente, né? Se esse povo tá aí, eu também consigo. Mas é que tá. adorei, Cara, foi muito. adorei. Não, Você e foi para o assim, tipo, mundo dos perdidos? eu fui pro mundo dos. Não. E assim, detalhe, eu já tava com. Quando eu tinha isso, eu fiz até pra gente lutar, técnico, tecnólogo e artes gráficas. E eu já estava meio assim, já pensando um pouco diferente. Eu falei, tá, eu preciso ter um ensino administrativo. Aí eu fiz o MBA em administração na televisão. E fica uma dica também, tipo, eu sempre procurei alguma coisa para destacar no currículo. Ou uma escola boa, ou trabalhar numa empresa boa, porque isso aí faz diferença, Legal, entendeu? Então, assim, então quebra a barreira do preconceito, que ele existe, legal. infelizmente. Então, quebra a barreira do preconceito. Então, eu estava com esse primeiro MBA na televisão. Eu estudei inglês desde os 13 anos de idade, porque me deu uma louca. E o inglês foi essencial na minha vida, assim, na minha mudança profissional. Então, eu estudei inglês e Bom, também eu fiz, e eu também entrou o espanhol depois na história, mas o espanhol me ajudou quando eu já estava no planejamento financeiro. Então, enfim, cheguei e falei, então eu vou fazer. Só que eu morava em Itaquera, trabalhava em Alphaville, e eu já não estava numa fase da vida, tipo, que trabalhar 8 horas por dia presencial estava ok. Porque o uhum, orçamento era assim, eu tenho que fazer o preço de um livro. Chegou um projeto, 50 orçamentos para amanhã, 4 horas da tarde, você tem que ficar. Você vai falar que você não vai fazer, vai perder a venda, aí vai falar que perdeu a venda porque o orçamentista não quis ficar. olha, Eu falei, gente, o que eu faço, né? O que eu uhum, faço? Aí estava começando o EAD. E a Unicid estava começando o EAD, tinha uma faculdade de contábeis, EAD, porque quando a gente fala 2005, 2007, não tinha assim, acho que não tinha ProUni, né, nessa época. Não tinha ProUni, financiamento estudantil, gente, não tinha nada. Ou você pagava particular ou fazia pública. Não tinha conversa. E as faculdades não eram tão acessíveis como hoje. é Entende? Não verdade. tinha, só tinha faculdade particular muito cara, as mais ou menos ainda eram fora da realidade e tinha pública, né? E eu já tava. Apesar, desculpa te cortar, Adri, mas Não, assim, imagina. apesar da onde você morava, condições financeiras,
para estar pagando então uma faculdade ali, né? Era toda uma realidade totalmente diferente. E você querendo Nossa, investir e pagar, enfim, estudar. E uma coisa muito legal que você falou, que depois eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é referente ao seu inglês, sabe? De onde que veio esse ah, tá. desejo também do inglês? E eu sei que você é fluente, não é? Hoje no meu dia a dia eu uso inglês. Que legal. É, Mas pode continuar, mas desculpa. então, imagina, até para terminar a questão da faculdade, então eu falei assim, gente, o que dá para fazer, assim, o que dava para mim naquele momento era uma faculdade à distância, em Legal. 2007, e eu encarei, tipo, uma coisa completamente nova, à distância, por 4 anos, e eu me formei e eu tirei o meu CRC. Isso não foi impeditivo para tirar o CRC. Porque o que eu precisava na época? Eu precisava ter um bacharelado, que eu não tinha. Meu tecnólogo de 4 anos era Uhum, um tecnólogo. Eu já estava querendo mudar de carreira. uhum, E eu precisava de um curso que, se eu começasse com 30 anos, eu não teria discriminação, sim. assim como hoje. E também dentro da contabilidade, eu comecei a procurar dentro de uma área Uhum, que a idade não seria tão barreira, né? Também é que a gente tem que entender que nós temos fases na nossa vida profissional, que nem vocês estão começando, né? A gente é. já tem um tempo na estrada, então a gente tem que entender, tipo, aonde a gente quer começar. Hoje está bem mais flexível do que 2007, 2008, né? Então, Uhum. enfim, eu terminei aí em 2010 eu fui desligada dessa empresa, que eu já estava há 8 anos, e eu falei, eu vou começar a procurar com o segundo ano de faculdade em controladoria, né? Que era a área que eu me via, assim, mais próxima Uhum. de atuar. Então, comecei, então, assim, eu fiz muita entrevista de emprego, eu tive questão, assim, ainda assim, tive alguns preconceitos, tudo, por não ter experiência, mas eu arrumei um emprego por 3 meses numa empresa e acabou não dando certo, porque por uma série de questões, assim, eles internamente não estavam preparados para ter mais uma pessoa, não precisava. Eu não entendi porque eu fui contratada. E eu sofri muito preconceito pelo fato da faculdade ser EAD. Uhum. Né? O pessoal, você é EAD, não sei o quê. Hoje é normal, naquela época não. E no fim acabei saindo e foi bom, não me arrependo. E Uhum. foi onde eu consegui emprego, onde eu estou até hoje, graças ao inglês, que é numa multinacional japonesa na área de planejamento financeiro, né? Que Então, legal. assim, eu fiquei uns 8 anos com planejamento financeiro, agora eu mudei um pouquinho, estou com planejamento comercial, mas em paralelo eu estou tocando escritório contábil, né? Que eu comecei também. E o Legal. idioma, gente, assim, tanto o inglês quanto o espanhol, tem que ter os dois. Eu falo, tipo, hoje só em inglês não é. O inglês ele é básico e o espanhol ele abre portas assim com os nossos vizinhos que a gente não conhece. Eu comecei a fazer inglês assim, não sei, tipo, eu tava com 13 anos, me deu um start assim, meu pai, ai, filha, tem esse lugar aqui que dá curso de informática e de inglês. Qual que você quer? Ah, eu quero fazer inglês, assim, não sei, que eu já curtia rock naquela época, queria entender as músicas. Toda adolescente quer entender as músicas. E, gente, não tinha Google Tradutor, tá? Só para falar. Não tinha Google Tradutor. O máximo que você tinha, você ia na escola de inglês, tinha uma letra traduzida. Não tinha Google, que você pegava a letra, não tinha YouTube. Nada, 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 gente, naquela época. Então, eu comecei com 13 anos no inglês, e no Senai de Artes Gráficas, a área era relativamente nova no Brasil, era nova e era pequena. Então, era assim: se eu queria fazer um trabalho, mais ou menos, eu pegava material em português. Se eu queria fazer um trabalho rápido e bom, eu pegava um livro em inglês, traduzia lá o que precisava e entregava para o professor. Porque o Sério? inglês na área gráfica era barreira, era, tipo, porque Nossa, tinha material. Aliás, a língua gráfica, a língua das artes gráficas era o alemão. Eu queria, assim, se eu quiser. E eu tinha planos de fazer alemão, sabe? Mas aí acabei desencanando.
Então, eu já tinha até um livro na biblioteca em inglês, assim, base conceitual, basiquinho, eu pegava ele, eu entendia, tipo, tá, escrevia lá, tava felizona. Aí eu pesquisava, tipo, em inglês, tudo. Ai, como é que pesquisa isso aqui? É no dicionário, procurava o termo. Então, eu acabei usando muito por causa disso. Porque o curso que eu fazia no colégio, eu tinha que pesquisar material em inglês com 15, 16 anos. Então, assim, eu nunca fiz o intercâmbio, Uau. tá? Que se diga de passagem. Eu nunca fiz um intercâmbio, mas como eu comecei cedo, ficou gravado. E quando eu fiz a entrevista na empresa que eu trabalho hoje, o meu ex-diretor, ele não falava português. Hum, Então, se ele não me entendesse, eu não tinha emprego. E eu acho que foi uma das. Eu acho que ele gostou tanto do meu inglês, tipo, que ele conseguiu conversar comigo, ele ficou tão feliz que que ele legal, falou: não, eu consigo falar com ela, cara, a gente vai conseguir se comunicar. que Porque, assim, legal. tem algumas assim, até para vocês entenderem a dinâmica, tem muitas multinacionais pequenas no Brasil, pequenas assim, que tem 10, 20, 50 funcionários. Eles mandam uma pessoa do país de origem, tipo, e essa pessoa vai se comunicar em inglês. Então, às vezes, o que precisa é de alguém que pelo menos se comunique com essa pessoa e para falar, olha, você no seu país faz isso, no Brasil é permitido, não é permitido. É muito curiosa essa Uhum, dinâmica. uhum. Então, o que me ajudou para conseguir fazer a mudança de carreira é o inglês. Que legal. Que legal. Nossa, agora eu tenho uma outra pergunta, assim, e uma de formato curioso mesmo. Você trouxe esse seu estudo feito em EAD, porém teve também o inglês que você super aqui explicou. Acho que os dois estudos, eles requerem disciplina, eles, né, porque o EAD, ele foi bastante julgado e muitas das vezes ainda é hoje, porque o jovem, ele fala, eu não tenho concentração, meu negócio é ir até o professor, ir até a sala de aula e conseguir ter o estudo ali, a aula ali, né? Tem muito ainda jovem que diz não ter essa concentração. Existe alguma outra forma para incentivar esse jovem não desistir no EAD ou até mesmo no inglês, que traga essa disciplina para ele mesmo e que é possível também ele se formar, que é possível ele também falar o inglês? Eu acho que não é nem tanto disciplina. Foi uma coisa que eu demorei muito para entender, porque a gente, assim, ainda mais assim, a gente que mora em bairros mais distantes do centro, vamos falar assim, a Uhum, gente já nós já somos discriminados por uma série de coisas. sim. E a gente quer sempre provar um melhor que não precisa. Então, isso vale para tudo, para estudo, para idioma, para esporte. A gente, às vezes, não, você não precisa ser o melhor, mas você precisa fazer minimamente o suficiente para que funcione. A melhoria vem com a prática. O meu inglês, eu brinco que eu falo que o meu inglês é inglês asiático. Eu falo com japoneses há 8 anos. Então, quando eu fui para os Estados Unidos a trabalho, tipo, o pessoal não me entendia de cara, porque o meu inglês tem um sotaque muito forte. Mas Legal, dentro da empresa que eu trabalho, ele super atende. legal. Então, assim, não adianta você falar, eu vou aprender, isso vale para tudo. Ah, contabilidade. O meu medo com a contabilidade, que é uma coisa que eu estou quebrando agora, foi assim, porque quando eu saí da, assim, todo mundo, quando que eu vou entrar, quando sai da contabilidade, você é com a parte teórica. Na prática, você tem uma questão fiscal, gerencial muito forte que não é ensinado na faculdade. Você fala, meu, e agora? Né? O que eu faço? Né? E o pessoal, tá vendo? Você não aprendeu isso, então sua faculdade não é boa, então você não é capaz. Só que não é isso. Nem você e nem a pessoa aprendeu. A diferença é que ele teve a oportunidade, teve a sorte de ter alguém que ensinou para ele em Sim, algum momento da vida. E você ainda não teve. Ainda. Mas você é tão capaz quanto e você, tipo, é tão capaz quanto e é prática, é conhecimento. Então, assim, assim, é você achar um uso para aquilo. Para que eu vou usar o inglês? Ah, eu vou usar o inglês para me comunicar com o meu chefe. Então, eu preciso minimamente que ele entenda.
nem que seja escrito, nem que seja desenhado, nem que seja mímica, nem que seja um português com inglês, japonês misturado, que eu entendo algumas palavras em japonês. Mas, assim, o que que eu preciso? É que ele me entenda. Ah, parte contábil do que eu estou fazendo. O que que eu preciso? É entender aquele meu pedacinho. Muito bem. Entendi meu pedacinho, agora eu vou entender o pedacinho do vizinho. Vai ter gente que vai querer ensinar, vai ter gente que vai falar que você não consegue. Então, assim, não se cobre a perfeição. Porque se a gente pensar em termos de idioma, vamos falar do português. Quantas variações a gente tem no português dentro de São Paulo? Estado de São Paulo. A gente vai para o interior é uma coisa, a gente está na capital é outra. Se a gente for para o Nordeste, multiplica por 10. For para o Sul, muda. O inglês é a mesma coisa, Legal, gente. muito É bom. isso, tipo assim, vai lá e faz, tenta. Eu estou começando a empreender. Tem dia que eu quero chorar. Porque eu olho umas coisas e falo, gente, eu vou ter que fazer isso, mas só que assim, a empresa é minha, eu toco sozinha. Se eu não fizer, ninguém faz para mim. E se eu Verdade. não fizer, eu tomo multa. Também é um incentivo, tipo, dinheiro. E se eu não fizer, eu tomo multa. Então, e aí? Legal, Mas assim, aí você começa a ver que nem todo mundo, tipo, um dia todo mundo apanhou. verdade. Esse é o português bem claro. Então, não tenha medo, sabe? Faz um dia de cada vez. E se aquele ambiente não está te estimulando, procure pessoas, procure locais que te estimulem. Uhum. Porque um dia aquela pessoa também não sabia falar fluente. E ela aprendeu. Legal, muito bom, Dri. O que você trouxe é exatamente o propósito daquilo, né? Então, tanto o iniciar a faculdade em uma profissão ali que deseja, que sonha, assim como o próprio idioma, né, de aprender, então tem que ter propósito. Para que você quer, então, isso? Por que você está escolhendo, né? Muito bom, muito bom. Mas me diz, assim, uma curiosidade também, quantos anos que você começou aí a trabalhar, mesmo que não tenha sido É. como contadora? Nossa, assim, para Brasil é luxo, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Olha, Eu trabalha, é 18, luxo, né, no Brasil. Mas porque eu mas... estudava integral, Ah, isso eu tá, reconheço. Eu estudava integral, né, então, e embora, assim, pessoas mais velhas do que eu comentaram que faziam uns bicos à noite, tipo, eu nunca precisei que bom. disso, nem de final de semana, então eu estudava só o dia inteiro, e quando terminou o colégio, aí eu fui procurar emprego e eu já estava com 18 anos. Então, Legal, comecei a legal. trabalhar com carteira assinada. Aliás, eu fiz um tempinho de estágio, que naquela época não tinha tanto tempo de. Não, de estar. Não, depois em Alphaville eu fiz 2 anos, não adianta falar. Mas assim, eu comecei com 18 anos, aí eu comecei com carteira assinada, mas onde eu estava era uma indústria, e eu não via muito crescimento, queria dormir, porque eu trabalhava de segunda a sábado, sabe? Tipo, queria dormir um pouco mais, assim, porque fazendo faculdade, trabalhando de segunda a sábado num lugar que você não toma sol, é de doer. Então, eu arrumei um estágio que eu trabalhava de segunda a sexta. O sábado eu podia dormir um pouquinho. Tipo, para quem tem jornada dupla, né, gente, isso é um luxo. Qualquer minutinho a mais que você dorme. Então, Muito eu bom, comecei a muito trabalhar com 18, legal. com 18 anos. Até os 29, eu trabalhei dentro da área gráfica. Passei por uma, duas, quatro empresas, sendo que a última eu fiquei 7 anos, foi onde eu decidi fazer a faculdade de contábeis. Aí Legal. depois eu saí, aí eu fiquei uns meses, uns belos meses desempregada, e eu consegui ser contratada como analista de planejamento financeiro com a formação de contadora. Agora, o que o jovem quer muito saber, aquele que vai tomar a decisão de atuar como contador no futuro, ele quer saber a realidade, como que é o seu dia a dia, desde a hora que você começa ali, pela manhã, até o final do dia. Como que é isso? É legal? Tá? É chato? Conta tudo. Conta a verdade, hein? Então, assim, independente da profissão, é uma Ok. coisa que eu falo.
Não se apeguem à primeira profissão, por duas razões. Nem a gente sabe o que a gente quer com 18 anos e o mundo muda. Boa. E segundo, nem toda profissão vai ser 100% legal. Algumas vão ser mais burocráticas do que outras, mas toda profissão tem uma parte chata. Então, pegue uma que você tenha mais afinidade. Por que que eu estou falando isso? Porque contabilidade, ela lida muito com leis e com exatidão e com precisão de informações, em 80% dos casos. Então, é aquela coisa assim, tá na lei, tá na regra, é assim, Uhum. entende? Então, assim, você tem que gostar muito de ler, você Olha, tem que ter o mínimo de consciência, tem que ler pra caramba, porque é causa de lei, tudo. olha. Você tem que ler, você tem que, assim, o Excel faz a conta, tá, gente? Eu já falo uma coisa, não precisa fazer conta de calculadora, porque eu sou péssima usuária de calculadora. O Excel faz todas as contas, tem sistema que dá o saldo certinho da conta, mas você Tem tem que saber o que você está fórmulas, né? fazendo. Tem fórmula. Tem fórmula, tem tudo. Então, assim, você tenta, assim, contador, por mais que não, assim, tem muitos que não, tá, gente? Mas, assim, o contador, por ter uma regra, e a contabilidade, ela tem uma lógica, embora não pareça, que o povo não entende. Então, assim, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Não é só débito e crédito, que nem esse povo que chega, e o débito, crédito, eu já mando, mano, não sabe o que está fazendo. Então, você tem que saber assim, tá bom, eu tô com essa demonstração de resultado, tô com esse balanço, tá certo? Não tá? Por que que tá assim? Por que que não tá? Então, você tem que saber, então, assim, você tem que gostar de ler, entender o que você está fazendo e você tem que ser meio vendedor. Você tem que vender que aquilo que você colocou está correto, porque, que nem Legal. eu falei, 80% dos casos é precisão. Os 20% é subjetivo. Então, Olha. porque assim, existe uma parte da contabilidade que está se discutindo atualmente que ela é um pouco subjetiva. E os contadores não estão preparados. E principalmente quando você fala de contabilidade gerencial para multinacional, que assim, você tem uma empresa que ela tem 4 produtos diferentes. Tá. Então, eu preciso avaliar esses produtos em separado para poder entender qual que é o meu produto que dá mais lucro. Isso em empresas multinacionais é muito comum. É... Então, o que acontece? Então, tipo, é muito comum. Então, assim, às vezes a orientação, assim, vamos lá, esse valor eu preciso que divida por 4. Ah, por quê? Porque cada departamento gastou um pedacinho. Uhum. E eu quero que apareça dessa forma. Ah, mas a lei, tudo bem que a lei não obriga, a lei vai ver a empresa inteira, mas eu preciso que saia um quarto. Ah, esse item aqui tem que estar na conta X. Ah, mas por quê? Porque essa conta, essa despesa só ocorreu porque eu fui viajar, porque eu fui fazer um evento. Se eu não tivesse isso, não existia. Então, isso é 20% que está se começando a discutir hoje e as Uhum. pessoas ainda não estão preparadas. Então, assim, você tem a questão que você tem que ler muito, tem que entender da parte fiscal, você tem que entender o que tem que se vender, o que está fazendo. Sim. Existe a questão da imagem, entende? Que acontece, tipo assim, as pessoas esperam que um contador seja uma pessoa mais velha e que use terninho, que as mulheres que fale baixo. E eu tenho esse tom de voz aqui, eu sou literalmente da pá virada. Eu tive problemas por isso, assim, porque, eles falam, não, é o seguinte, ó, a gente vai resolver aquela coisa bem ZL, né, que a ZL, a gente sai da ZL, a ZL não sai da gente, né? Eu falo, então, vai ser assim, pronto, acabou, e o pessoal me olhava. Então, assim, e Sim. ainda. Mas que bom que isso está acabando, gente, porque não é a tua roupa, não é o seu tom de voz que vai definir sua competência. Uhum. Então, contabilidade, assim, você lida com muita burocracia Uhum. e as pessoas não entendem, porque você tem uma série de procedimentos internos da empresa que você trabalha, porque Sim. o contador, ele é responsável se for alguma coisa errada e se a empresa pagar imposto a menor. Você tem o governo, que eu brinco, eu falo que contador é auditor grátis do governo, Hum. né? Porque empresas, a partir de microempresa, é obrigada a ter contador. Não é porque é bonitinho, não, porque tem mais uma pessoa para confirmar se o que está pagando de impostos é correto ou não. Legal.
É por isso que tem isso. Então, assim, é uma área que você trabalha muito, você tem que estar muito atualizado, mas não falta emprego. Uhum. Se você não tiver preguiça de trabalhar, não tiver medo de dar as caras, você Sim. atua numa empresa, você atua por conta. E o legal da contabilidade, esses 20% que eu estou falando, que é o depende, que ainda é muito criticado, mas eu acho super válido, é Uhum. aquele suporte que você dá para a empresa para falar assim, querido, se você for por esse caminho, você quebra, se você for por esse caminho, é só sucesso, que é a Legal. contabilidade gerencial, que é uma outra forma de você entender os números Uau. dentro da ótica contábil. Então, tem Legal. muito campo, trabalha pra caramba, tem que ter Uhum. inglês e Excel. Olha. Caramba! Então não é uma profissão assim que é bem tranquila, vamos falar assim, que só mexe com os números, para quem Não, gosta de não. número, então tá tudo É assim, ok. tem esse pessoal que é bem tranquilinho, entendeu? Que é só número, que Tá. você vai chegar para falar com ele, ele vai esfregar o código civil na sua cara, porque você não leu, entendeu? Ainda existe esse profissional, só que o contador hoje, ele é uma pessoa que ele tem que estar junto, pelo menos com o cliente interno. Muito bom. Então, assim, ele tem que saber virar para o time de marketing e falar assim, olha, você não pode contratar um evento de R$ 1 milhão para eu pagar no dia seguinte. Muito bom. Isso é uma coisa que acontece. Então, o contador hoje, ele tem que ter essa... Como é que fala ali? Nessa qualidade de saber falar Sim. com as pessoas. Então, assim, se administra muito conflito, administra. Olha. Tem essa pessoa que é mais quietinha, que você não se... Tem, só que você tem que saber chegar na... Porque a gente está no mundo, que até eu coloquei... Por que eu falei no começo que tem a parte do burocrático? A gente hoje está no mundo que as pessoas vendem que tudo é legal. Uhum. Entende? Tipo assim, ah, é legal você ser de. Vamos falar do marketing. É legal você ser de marketing, porque o marketing é legal, que é isso. É legal você ser de RH, porque RH você lida com pessoas. Mas ninguém fala, tipo, da parte da folha no RH. É isso que eu acho gozado. Que dá Verdade. um baita de um trabalho. Você fala, sei lá, você fala de vendas. Nossa, comercial, é quem faz o resultado da empresa. Mas o contador é aquela pessoa que faz a ponte entre trazer o resultado para a empresa, pegar, colocar tudo isso em números e apresentar um resultado que reflita a realidade da forma como ela é, da melhor forma. Que tem os 80% que são regra e os 20% que a gente está entendendo o que, que é. Que Eu acho legal. muito, assim, de verdade, eu acho muito legal. A gente leva muito aprendizado para o dia a dia, mas não tem glamour. Então, Que por não ter legal. glamour, aí as pessoas, tipo, ficam, expede. Tem toda essa parte fiscal que é cansativa? Tem. Tem Uhum. e-social que é um saco? Tem. Uhum. Entendeu? Tem muita coisa assim, muita coisa. Então, você tem que se atualizar toda hora. Só que Que quando bom. você tem o domínio desse conhecimento, Uhum. quando você. É que nem. É diferente eu virar para uma pessoa. Vamos lá. Você é de RH, eu sou contador. Sim, Aí você calcula a folha, né? Aí eu sim. chego para você e falo, Aline, é o seguinte, eu recebi a folha, isso aqui tá errado por causa disso, disso e disso. A conta de férias, tá? Aconteceu isso. É isso mesmo? Aí você vai falar, poxa, ele viu o que eu fiz. Aí você vai explicar, não, realmente, eu vou ver o que aconteceu. De repente, olha, a conta tá desse jeito, porque eu Uhum. tive essa situação com um colaborador. Ou não, pô, realmente, eu esqueci de colocar esse valor do que chegar e falar assim, ó, tá errado, resolve. Tem muito contador que ainda está nessa linha. Ah, não vi. E eu, como Olha. planejamento financeiro, dentro da contabilidade, foi uma dificuldade que eu tive. Porque as pessoas pegavam, faziam, tá, mas você não viu que está diferente, que está muito alto? Você não Olha. conferiu o relatório antes de fechar? Não. É só lançar, lançar, lançar. Então, dentro da contabilidade, e assim, detalhe, Que eu como legal. planejamento, que não tinha experiência em contabilidade, porcaria nenhuma, fui atrás de relatório, para poder, antes da gente fazer algumas coisas, porque contabilidade também é uma coisa muito curiosa. Tem lançamentos que dependem de outros lançamentos. Então, se o primeiro sai errado, o segundo sai errado, e aí, gente, só ladeira abaixo. E 10 horas da noite, Uau. e o prazo está acabando, porque contabilidade tem prazos. E dependendo da empresa, tipo, esses prazos são muito curtos. Hum.
Então, você tem que apresentar o resultado certo, né? Que, Então, é uma coisa que, assim, tem os dois lados. Tem aquele contador que vai virar, olha, não sei, tipo, ó, eu fiz o que me mandaram, e tem aquele, e eu tenho o contador que eu falo que é o contador do século 21, 22, o contador do futuro, que tem que entender que, assim, o meu trabalho só vai sair bem que o contador recebe. Então, se eu vou receber direito, se eu explicar direito. E para eu explicar direito, eu tenho que falar com as pessoas. Direito, que não é legal. falando de qualquer Nossa, jeito. o ponto que você colocou que não é apenas só fazer o lançamento em sistema e mandar, né, para conferência, para as empresas, mas sim, é olhar de fato o que se faz, o porquê que você está lançando, questionar e sim entregar, né, para ter o mínimo de erros o tal de ir e vir, né, porque É, perde muito tempo nessa questão de manda, né, para a empresa, está errada, ela devolve, faz a correção, por algum outro motivo vai estar errado de novo, vai ter que devolver, então perde-se muito tempo fazendo isso. Mas eu entendi que, assim como outras profissões, também requer essa responsabilidade assim, e atenção, né, para quem quer sim, ser contador. sim. E é uma Legal. contabilidade, e é uma profissão assim que, embora o pessoal ache que é sozinho, mas não é. Você tem muito contato com a área de direito, Que você legal. tem contato com a empresa inteira, você tem contato com a área do direito, porque muitas coisas você precisa de interpretação jurídica, você tem Hum, contato com a área de vendas por causa do comercial, você tem contato com a área de compras, você tem contato com o crédito, você tem contato, porque assim, você precisa receber informação de todo mundo para montar a demonstração financeira. olha. Que legal, que legal. Muito bom, viu? Muito bom. Adorei. Adorei a sua profissão. Mas estamos chegando ao fim aqui e eu gostaria muito que você deixasse assim uma mensagem para esse jovem, sabe, que está iniciando esse mundo profissional. Por favor. Na empresa que eu tô hoje, aconteceu uma coisa muito curiosa. Que nem eu falei, eu morava em Itaquera, tudo quando eu comecei lá, e entrou uma faxineira para trabalhar, que ela morava na Coab José Bonifácio. É como se fosse lá, pega aonde você mora, coloca um, dois bairros de distância. Eu conhecia lá. Uhum. E ela ficou, e um dia ela virou para a mãe dela, ela me contou isso, tipo, gente, eu fiquei muito emocionada, que ela ficava admirada como é que uma pessoa, tipo, que morava num bairro periférico, né, trabalhava que nem com diretoria, né, que é o meu caso, que eu lido com diretor, vice-presidente, quando eu era da área financeira. E ela virou e falou assim, mãe, a Adriana, ela trabalha com diretores, é possível a gente chegar a gente ter alguma coisa. Então, assim, eu me tornei, então, assim, foi uma das primeiras momentos da minha vida que eu me entendi como referência de alguém. Então, independente da sua profissão, independente do seu caminho, faça o melhor para você ser referência para alguém no futuro. Essa é a mensagem que eu deixo. Porque toda vez que dá uma balançada, eu lembro da Kelly, que foi a moça que falou isso para mim. Que Então, essa coisa é a mais mensagem que eu linda. deixo. Que lindo! Eu queria mais, eu queria mais. Olha, jovens, se vocês pedirem mais vídeos como esse, a Adriana super topa em a gente gravar mais, eu tenho certeza. Né? Se tiver perguntas também para ela, ela tem um canal super Sim, aberto aí também para poder vocês falarem diretamente com ela. Ai, que legal, hein, Indri? Ai, muito, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu desejo assim, ó, que a sua profissão ela contribua ainda mais para a gente ter, né, muitas sim. empresas no nosso país, no Brasil, saudáveis financeiramente, que isso ajuda muito na economia, né? Não, com certeza. Se meu Muito, cliente quebrar, não tenho cliente, gente. é, Conta é muito simples. Se bom, eu não ajudar o meu cliente a crescer, não tenho cliente. muito bom, muito bom. E para você, jovem, meu jovem aprendiz, eu espero que este conteúdo, né, possa te ajudar assim em sua escolha profissional. E fique aí, porque terá muito mais vídeos de outras profissões também. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.